Muito bom dia a todos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ou buscar no seu dispositivo eletrônico o texto registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. E acompanhar a leitura que vou fazer dos versículos de 1 a 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se meio dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tempo de advento, tempo de Natal, sinalizado pela coroa do advento, tão cuidadosamente preparada pela comissão de comemorações. E o texto, nesse tempo de advento e Natal, é um texto que se fala repetidamente. É um texto clássico dessa época. E é disso que eu quero falar também. É a partir do texto lido que quero meditar para você. Primeiramente, quero contextualizar você no texto. O texto fala de um decreto imperial, decreto que César Augusto mandou publicar para que fosse feito um recenseamento em toda aquela região da Palestina, onde habitava o povo de Israel. E que cada um deveria sair da sua cidade em direção à sua cidade, de onde a sua história, desde os seus antepassados, havia sido escrita. Por isso é que José, junto com Maria, sua jovem esposa, saiu lá no norte, em Nazaré, da Galiléia, e se dirige ao sul, para Belém, na Judéia, por ser ele da casa de Davi. Muito bem. Este é o contexto, este é o tempo, esta é a razão que dá a margem ao texto que lemos e no qual iremos meditar. Um decreto de César Augusto, o soberano romano, o grande império que dominava a região da Palestina naquela época. E é claro que o interesse de Roma era conhecer bem a realidade de suas possessões, sua população, sua realidade econômica, com vistas ao estabelecimento de regras tributárias. No final era isso que o decreto buscava. Não tinha interesse nenhum no povo de Israel. O interesse estava no próprio império. Pois bem,
E esse decreto, publicado pelo imperador romano, vai gerar uma série de consequências. Entre elas, a realidade de Belém da Judéia. Belém da Judéia era uma pequena aldeia, nada além disso. E a Bíblia fala disso. Diz que Belém era pequena demais para figurar entre as maiores de Judá. Era uma vila, um povoado, era quase nada. Mas o texto fala disso, fala dessa vila, fala desse pequeno espaço. E ali, em consequência do decreto do imperador, a pequena vila se transforma num lugar tumultuado, inflacionado de gente, que para lá se dirigiu para cumprir o mandato imperial. E a cidade ficou superlotada. Uma cidade, ou melhor, uma vila que não tinha estruturas para recolher tanta gente. Não havia espaço, não havia lugar, não havia infraestrutura. Por isso, diz o texto, que José e Maria de Algarve, já em estado avançado, não encontraram espaço na hospedaria. A cidade estava tomada de gente. Quem chegou primeiro ocupou os espaços. Quem tinha certamente alguma relação com os que tinham a posse dos espaços, como costumava acontecer, encontrou lá Maria e José. Maria e José não encontraram lugar, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso, eles foram parar numa estrebaria. Presta atenção no que está escrito. Um lugar onde se recolhiam os animais, mas também. E na manjedoura, um espaço onde os animais se alimentavam. Ali Maria colocou o seu recém-nascido. Esse é o contexto. Esta é a realidade resultante de um decreto soberano do céu. Ele podia fazer isso. Era dele a competência. Restava aos súditos cumprir. Que se cumpra. E assim é. Bem, mas você deve estar pensando, eu até ouvi falar sobre isso, já conheço essa história, e o texto é tão claro, de que me adianta isto? Qual a aplicação que faço disso na minha realidade hoje? É disso que eu quero falar. Porque é isto que importa a mim, importa a você, importa a todos. Porque se houve um domínio imperial romano naquele tempo, há um domínio que se estende por todo o tempo. Não nos aparece um domínio exercido sobre todos nós. Um soberano cujo império não cessa. Eu estou falando da vida. Da vida que estabelece os seus decretos sobre nós. Da vida que decide o que vai acontecer. Ele monta as circunstâncias para que os seus decretos se cumprem. Pouca gente se dá conta disso. Que há um soberano maior do que o próprio imperador romano. Porque o seu império não cessa. Porque é sob o domínio da vida que nós existimos. E cada um vivendo as circunstâncias
vida estabelece em seus decretos. E a vida decreta e impõe os seus desejos sem aviso, sem consulta. Assim como o imperador romano não consultou os seus súditos, ele não perguntou a Israel: olha, eu posso fazer um recenseamento? Eu posso movimentar essa Belém aí e todas as outras cidades? Simplesmente decretou. A vida não consulta os seus súditos, que somos nós. Ela não nos pergunta: escute, posso dizer e decretar que daqui a pouco você vai estar enfermo? Eu quero saber se eu crio uma dificuldade financeira em sua vida, retirando de você o sustento do que você precisa tanto. Eu posso estabelecer circunstâncias que desequilibrem a sua vida conjugal. Posso criar problemas em sua família, com seus filhos. A vida não pergunta. Como o céu não perguntou a Israel, a vida decreta que sim e que segundo somos realidades sujeitas ao domínio desse soberano chamado vida. E é sobre os seus decretos que nós existimos e nos movemos, e às vezes, e quase sempre, sofremos. Porque há decretos na vida que são bons, fazem-nos bem. Mas há decretos que são indesejáveis. Como indesejável para Belém foi o decreto de Roma, porque Belém, se fosse consultada, diria: não deixa isso não, César Augusto. Nós vivemos tão bem assim, nossa vida é pequena, mas é tão pacata, tão gostosa. Não mexa nisso não. Não crie confusão entre nós. E a vida não faz isso. Ela não nos faz. Ela chega e, na sua soberania, estabelece os seus decretos e faz valer as circunstâncias sobre nós, as mais variadas. E aí você deve estar pensando: e o que nos resta? Simplesmente a sujeição a tudo isso. Não há alternativa, não há saída. É claro que o texto mostra isso. O texto revela isso, porque a despeito de todo o poder de César Augusto, a despeito de toda a sua competência real, e a despeito do poder que a vida tem sobre nós, não foi possível impedir o Natal. E o Natal se deu nesse momento, sem que a maioria das pessoas percebesse, porque foi lá no Extremadura, no aconchego, numa manjedoura, que o Natal se deu. E Deus disse: olha, ô César, você pode determinar o que você quiser. Olha a vida, da qual eu sou o autor. Você pode estabelecer as circunstâncias que forem, mas nunca podem sobrepor-se ao meu domínio e ao meu comando. E eu sou capaz de alterar os decretos, sejam de César, dos poderosos ou da própria vida. E vai haver Natal, e houve Natal. E a pacata vila de Belém, tumultuada pelo decreto,
transforma-se no lugar em que a história é escrita de uma nova maneira. Nasceu um menino Jesus. E Roma se foi, a vida perde a sua força quando Deus, o autor da vida, anula os seus decretos e muda as circunstâncias. Seu Natal, historicamente, não se dá porque ele foi histórico, mas ele se repete dentro da alma daqueles que fazem de si mesmos um espaço de estrelaria e manjedora. Pequeno espaço, simples espaço, mas é nessa pequenez do espaço nosso que Deus se faz carne. Porque Deus, no seu poder imenso, na sua capacidade ilimitada, pode deixar-se conter em espaços pequenos como os nossos, sem perder a sua grandeza, sem prejuízo do seu tamanho. Porque ela estava no menino Jesus, mas nele a plenitude da divindade. Deus abençoe você nesse Natal. Não importa os decretos que a vida tem estabelecido, tem tornado a sua realidade confusa e superpovoada daquilo que você não controla. Saiba que se houver espaço em você, como uma estrelaria ou uma manjedora, pequeno que seja, Deus, na sua soberania, altera os decretos e muda as